Oi, gente, bom dia. Hoje a gente começa mais uma live. Hoje a gente vai conversar com o Emílio sobre a direção de arte. E assim, é o meu ponto doce, né? E aí acho que vai ser incrível esse papo. A gente vai falar diretamente pra quem empreende. Então, vai ser um papo muito tranquilo sobre a direção de arte. A gente não vai entrar em nada muito específico. Eu queria que vocês me falassem se tá tudo bem por aí, se vocês estão me ouvindo. Eu acho que o áudio tá ok. Vamos lá. Bom dia pra todo mundo que tá entrando. Bom dia, Emílio. Acho que eu já te mandei o convite. Consegui já compartilhar a tela. E bom dia pra todo mundo, né? Esse é mais um dos 30 dias, 30 lives, que a gente tá falando com diversos profissionais sobre diversos assuntos que interessa esse mundo aí do empreendimento. Bom dia, Emílio, tudo bem? Bom dia, Ari. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, a imagem não tá tão boa, mas eu acho que é a conexão que vai rolando com o tempo, sem problemas. Tá bom. Mas e aí, Emílio, conta pra gente quem você é, o porquê que você fala de direção de arte. Você é uma pessoa super multipotencial, né? Então, se você quiser contar um pouquinho de tudo que você é, fica à vontade. Tá bom, então. Em primeiro lugar, bom dia, né? Obrigado pelo convite. Tô bem feliz de estar aqui com vocês, da Condimentos. Prazer, nossa. É, E aí, a minha história, eu acho que como a história de todo mundo que se enxerga ou que se define como multipotencial, ela é complexa, né? Porque ela vem de uma trajetória de descobertas. Que, na verdade, eu acho que no final das contas é uma coisa que eu tenho pensado muito. Todas as trajetórias são assim, mas a gente fica durante muito tempo da vida tentando se colocar numa. Se definir, né? E acho que a natureza humana é naturalmente indefinível, assim. E quanto mais rápido a gente aceita isso, mais feliz a gente é. Eu Sim. sou um artista do teatro. Eu faço teatro há bastante tempo. Eu acho que é o que corre nas minhas veias. O teatro ele me alimenta num lugar muito especial e tem a ver muito, acho que, com a minha história, né? Eu sou mineiro, nasci numa cidade muito pequena, no interior, mais próximo de BH, cidade chamada Luz. E passar a Simbólico, né? infância, passar a infância naquela cidade foi uma experiência que hoje eu entendo e percebo o quanto me, me transformou e assim e constituiu o que eu sou hoje. Porque no interior o tempo é outro, né? E a convivência ela é muito próxima, né? As pessoas elas estão mais disponíveis para trocar. E o teatro ele é uma arte de troca, né? De pessoas que se encontram para fazer alguma coisa e aí depois tem o contato com o público. É uma arte que é diferente, por exemplo, das artes plásticas, que o artista ele pode expor a sua obra e não necessariamente tá lá junto com a obra. A obra fica disponível para troca com o público, mas o artista ele não precisa estar. E no caso do teatro, a presença ela é muito importante. Então, isso é uma questão que me afeta muito, assim, estar presente com as pessoas. E eu acho que cada vez mais é mais importante estar com as pessoas, estar presente e se fazer presente na vida das pessoas. E aí, por conta do teatro, eu acabei descobrindo outras coisas, porque o teatro, ele ele reúne algumas linguagens, né? O teatro, ele tem ali uma arte que é da interpretação, que é do ator, o diretor, que vai trabalhar mais nessa ideia de uma concepção, um conceito. Aí você tem cenógrafos, figurinistas, que vão estar mais dentro desse campo da direção de arte, sonoplastas que vão criar uma camada sonora, iluminadores que vão pesquisar diretamente a ideia do espaço, da luz, enfim. E o teatro, por trabalhar com tantas linguagens, você acaba precisando saber, digamos, um pouquinho de tudo, especialmente se você deseja ser diretor, que foi o meu caso. Eu, logo de cara,
eu descobri que eu não era uma pessoa que trabalharia no teatro no palco, sendo artista da cena. Fiz alguns trabalhos, mas mais por necessidade do que propriamente porque eu estava muito feliz em estar ali. Eu descobri que o meu lance era Sim, ficar lá atrás e porque o que me motivava mais no teatro era eu descobrir como é que aquela engrenagem funcionava e como é que eu criava é, esses mundos, né? Que eu acho que é um conceito que está diretamente ligado à ideia da direção de arte. A partir do que eu vejo do mundo, do que eu vivencio no mundo, eu crio um novo universo. Um universo que eu vou comunicar para as pessoas por razões diversas. Mas eu vou criar um universo. E eu quero que esse universo ele seja criado nos seus mínimos detalhes. Então, isso sempre me estimulou. Por conta do teatro, eu cheguei no design, por pura necessidade, porque é uma questão, né? E acho que todo artista também passa por isso. Você produz o seu material artístico, as suas obras, e você precisa levar isso para o mercado. E aí essa é uma questão sim. super delicada, porque muitos artistas eles não conseguem conceber a ideia de que o seu produto artístico vai ser vendido. Mas eu acho que nem é o tema da nossa conversa hoje, nem vou entrar nessa seara, porque é um tema super espinhoso para muitos artistas, mas enfim. Mas é um fato. E muito amplo também, né? É um fato. E é um tema. É um tabu, justamente. Você precisa, Sim. de alguma forma, comunicar, porque senão também não existe obra. Eu não acredito que a obra ela exista em si mesma. A obra só existe na troca. Então, de alguma forma, você vai precisar aprender a divulgar o seu trabalho e lidar com isso, né? E aí eu comecei a trabalhar como designer justamente porque eu precisava aprender a vender o meu trabalho, né? E nesse caminho foi um caminho interessante porque as duas coisas elas meio que se é, entrelaçaram. Porque quando eu comecei, era uma questão que eu tinha que eu me sentia fazendo um trabalho que eu não gostava. Eu achava um desperdício do meu tempo. Eu falava assim, gente, eu deveria estar na sala de ensaio, criando. Eu sou diretor de teatro, não quero ficar sentado no computador. Mas aí depois, à medida em que eu comecei a estudar e que eu abri um pouco os meus olhos, que eu tirei um pouco essa visão preconceituosa de achar que o trabalho artístico ele só acontecia, né, na sala de ensaio, isso Uhum. foi um grande insight, porque eu comecei a entender que aquela criação, né, no escritório, na mesa de trabalho, ela era tão artística quanto está na sala de ensaio, ela era tão importante quanto. Então ali eu já comecei a entender alguns processos, né, de principalmente que eu acho que é uma questão que todo empreendedor passa, que é você não bate cartão. Então não é uma atividade que você vai entrar às 8 horas da manhã, você vai trabalhar, sei lá, 6, 7 horas da noite você para e vai viver sua vida e acabou, né? Você Sim, está nessa condição porque você está vivendo, né? E aí, sim, quanto mais rápido você aceitar isso, mais legal vai ser, eu acho, né? E claro, tem que encontrar uma medida para isso, né? De um limite e como é que você vai viver sua vida. Então, sim, comecei a ter esse espaço para essas duas atividades e colocar, deixar que o design ele influenciasse mais o meu trabalho e deixar que o teatro também influenciasse. E como que isso se deu? Muito pelos aprendizados da direção de arte, que está dentro do processo artístico, dentro de um processo principalmente de equipe. É importante falar disso, né? A direção de arte ela acontece numa equipe, mas aí depois a gente fala como que você pode fazer isso sozinho. Ela sim, existe justamente para você organizar e selecionar todos os elementos que vão compor alguma materialidade, seja um filme, seja um comercial, uma peça de teatro ou uma campanha gráfica. Então, o diretor de arte, sim, ele é esse olhar para o macro,
que eu acho que é, então, esse é um princípio legal que eu acho que a gente tem que ter na nossa vida, seja lá qual for o nosso Sim, absolutamente. ramo de atuação. Uhum, Quais são todas as variáveis que estão naquele momento participando daquela cadeia, sabe? Ter uma visão global, para entender uhum, todos os atores que vão estar em cena, digamos. Como é que eu consigo olhar para o uhum, todo para conseguir chegar numa visão de mundo? Todo uhum. negócio, toda obra de arte, toda pessoa, ela é, de alguma forma, a materialização de uma visão de mundo. E às vezes a gente reclama Sim. muito que o mundo ele não está da forma como a gente gostaria que ele fosse. E aí fica essa provocação, né? Nós precisamos ser, ou a gente precisa criar o mundo que a gente quer viver, né? E aí eu acho que Sim. isso é fabuloso, né? Como negócio, como missão de vida. Como pessoa, eu achei muito bonito isso que você falou da direção de arte. E eu entendo ela também bem dessa forma, sabe? De que você pode fazer uma direção de arte na sua casa, na sua cozinha, de repente, na mesa que você vai colocar para o café da manhã, né? Você consegue fazer uma direção de arte nisso. Eu acredito que a direção de arte são pequenas decisões que você toma para conseguir contar uma história, para conseguir englobar o todo. Então, se essa história vai ter uma técnica muito específica ou se vai ser uma questão intuitiva, aí é uma outra questão, né? Eu acho que as pessoas ficam muito com medo de chegar perto da direção de arte, de chegar perto do design, por achar que é uma coisa muito fabulosa, muito incrível, que você precisa de saber proporção áurea para conseguir desenvolver uma peça. E tá tudo bem você não saber proporção áurea. Eu acho que às vezes é muito mais de um lugar de intuitivo, né, que qualquer pessoa consegue acessar com alguns passos básicos, mas de entender que é isso, que são decisões que você toma ao longo do processo para conseguir fazer com que um monte de coisas se tornem uma unidade, né? E aí é muito uma questão de exercício também, para quem não é dessa área, mas eu acho que é uma visão muito bonita e muito ampla do que a gente faz e que consegue já ajudar a ter vários insights aí pra galera. Eu gostei muito dessa visão. Exatamente. Você falou uma palavra que ela é muito importante, né, dentro da direção de arte, mas que eu acho que é para nossa vida, que é a ideia de tomar decisões. A direção de arte, ela vai acontecer em qualquer processo, justamente porque a gente precisa tomar decisões o tempo todo. A gente toma decisões o tempo todo nos nossos negócios, na nossa vida, nós enquanto pessoas, porque tudo aquilo que a gente está mostrando para as pessoas é uma decisão que a gente tomou. Ah, mas aí tem gente que fala assim, ah, mas eu sigo intuitivamente, eu não tomo decisões, eu não escolho, mas o fato de não escolher já é uma escolha, né? Então a gente está Sim. sempre escolhendo. Agora, qual é o nível de consciência dessa decisão? Aí eu acho que esse é o ponto, especialmente quando a gente está falando de um negócio de um produto artístico, por exemplo. Você precisa estar consciente do que você gostaria de provocar nas pessoas, né? Quanto mais próximo você estiver disso, maior. Eu vou usar uma palavra que ela é uma palavra um pouco complexa, porque ela é mal interpretada, que é sucesso. Sucesso não no sentido de que vai dar certo, né? Porque a gente acha que sucesso é dar certo. Mas no sentido de que você vai conseguir entender os elementos com os quais você vai estar lidando, né? Então, Sim. eu acho que a gente precisa tomar consciência disso e trazer para perto. Muitas das vezes, eu acho que tanto a direção de arte como a própria ideia de arte, como por muito tempo a gente criou um lugar muito mitológico para isso, um lugar mítico, o artista, ele é um ser iluminado, especial, ele está longe.
as pessoas, elas realmente, elas se sentem longe. E aí, eu acho que tem um trabalho hoje, e acho que a internet, ela faz muito isso, que é de aproximar, porque a internet, ela quebrou todas as nossas concepções e cadeias, justamente porque aqui está todo mundo muito perto e a gente começa a acompanhar uma ideia processual, né? Porque, claro, você pode se maquiar, você pode inventar alguma coisa, mas eu acho que você não consegue se sustentar durante muito tempo na internet se você não for verdadeiro, se você não for franco, se você não assumir de fato o que você é, né? Então isso também está criando uma outra relação, eu acredito, com a arte e com os artistas. A arte, ela deve fazer parte do cotidiano e da vida de todas as pessoas. É, Se você acha que arte não é para você, tenta tirar isso da sua cabeça, tenta participar de exposições, ir mais ao teatro, procurar fazer cursos. O curso de arte, não necessariamente, ele deve ser feito porque eu quero me transformar no artista. Então, eu vou fazer um curso de pintura porque eu quero virar o próximo Da Vinci. Não, eu posso fazer um curso de pintura para ampliar a minha intimidade com as cores, ou no mínimo para descobrir um outro jeito de estar no mundo. Que eu acho que essa é uma das questões da arte. Duvide da forma como você vive a sua vida. Quem inventou essa receita de vida que é vendida pra gente mentiu, porque não existe uma receita. E eu acho que existem vários jeitos de se estar no mundo. E aí, todas as vezes que a gente pode experimentar um novo jeito, isso é uma coisa legal, porque isso amplia a nossa visão de mundo. E aí, inclusive, isso para o seu negócio, para a sua criação, é muito importante, porque você vai criando novas formas de comunicar. Durante um tempo, a comunicação ela ficou muito restrita à publicidade. Então, quem tinha um negócio tinha que produzir publicidade, especialmente nos grandes veículos, jornal, impresso, TV, rádio. Basicamente era isso. Eu acho que as próprias graduações ensinavam isso, né? Isso é Assim, comunicar. Você cria para essa massa e se você quer vender seu produto é assim que você vai fazer. De repente chega a internet e, como eu disse, ela cria novos jeitos de se comunicar, de se aproximar das pessoas. Então, os negócios, eles são obrigados a aprender a existir fora da publicidade. Então, como é que eu vou estar na internet, por exemplo, se eu tenho um perfil de negócios, como é que eu vou estar lá sem só produzir publicidade? Porque se eu só ficar achando que eu vou produzir publicidade, que as pessoas vão ver, não vai criar interação, não vai criar diálogo com as pessoas. Então ninguém vai se interessar, né? Então, eu acho que isso entra em duas coisas que você falou no início, que é a questão mesmo do diálogo, né, com o outro, que a arte só existe quando você consegue ter esse diálogo com o outro, que antes o diálogo era simplificado, né? Você colocava um cartaz em algum lugar, as pessoas iam lá e iam ler, ia ter ali uma efetividade. Atualmente isso não existe mais. E entra também naquela questão de que como que você vai lidar com a sua vida dentro do seu trabalho, né? E aí eu acho que a internet, os novos modos de produção, de marketing, colocam isso em xeque, de que o quão envolvido a sua vida está com o seu trabalho e vice-versa, e o quanto essa relação é uma relação que você consegue mostrar para o outro sem causar ruído, né? Então aí vem também de você ter um negócio que é a sua cara, que você realmente goste, que isso vai ficar mais fluido, não vai ter como você ficar se maquiando o tempo todo para fingir que você tem um negócio X que é Y, né? Então eu acho que dá pra gente fazer uma série de costuras, assim, dentro dessa fala. E aí eu queria te perguntar em como que você acha que tudo isso
é plausível para pessoas que trabalham por conta, de repente sozinhas, que não têm uma equipe? Como que isso funciona, assim? Como que foi esse momento que você percebeu que, não, tá, eu preciso de fazer essa parte, então eu vou estudar ela um pouco, a ponto de ter se formado, né, como uma pessoa agora que realmente trabalha com design gráfico, mas não que todo mundo precise de fazer esse movimento, mas até que ponto você sentiu que não, tá, eu tenho uma segurança suficiente para fazer o do meu negócio de forma coerente, de forma concisa, e que eu tô realmente me vendo espelhado nisso? Como que é esse movimento? É, assim, é legal falar que a minha formação é em direção teatral, né? Então, assim, a minha formação, digamos, no sentido de formação careta, é na direção, né? Não é no design. Muito careta, né, teatro? É, enfim, o design, ele realmente, assim, o meu conhecimento no design foi muito baseado nesse trabalho de formiguinha de todo dia aprender, de estar com outros profissionais, né? É, eu acho que tem uma coisa que a gente nunca pode ter vergonha de falar que não sabe, sabe? Às vezes a gente se esforça, se obriga a falar que sabe só, sei lá, para ficar bem na fita. Mas isso é uma bobagem, porque a gente acaba perdendo a chance de aprender com alguém que sabe. Então, eu tive experiências com pessoas que me ensinaram muito e que foram importantíssimas, né, nesse trabalho. E aí, como que entra essa questão do design gráfico e desses aprendizados? Organização. Então, assim, se você não é uma pessoa organizada, é... tenho más notícias, assim. É bem difícil conseguir produzir alguma coisa consistente sem organização. É... Assim, Enfim, outras pessoas eu acho que podem falar melhor disso do que eu, mas é um princípio, assim, precisa ser organizado. E claro, quando eu falo organizado, eu não estou falando de virar a pessoa virginiana que, sei lá, tem a casa toda organizada. Não é nesse lugar que eu estou falando. Quando eu falo de organização, eu estou falando de eu entendo o meu processo. Eu mapeio o meu processo. Então eu preciso ter sim, mapeado, porque ali eu vou entender o que eu preciso, o quanto eu preciso e o que está faltando, né? Então, assim, e porque dentro disso tem um conceito que é legal, que é o da repetição. Porque a gente, assim, não adianta você achar que você vai lançar, sei lá, quero lançar um Instagram para minha marca, ou o meu próprio Instagram, vou começar a cuidar dele de uma forma mais consistente, pensando, né, num design legal e tal. E você achar que na primeira semana você vai arrasar e vai virar a próxima digital influencer, porque não vai acontecer. Ou vai, né, digamos, sei lá, pode ser que aconteça, mas as chances são pequenas. Por quê? sim, sim. Porque tudo, como tudo na vida, as coisas elas demandam tempo. Não adianta você achar que, que vai ser do dia para noite. Tem uma parte perigosa na internet, justamente por ser uma rede social, as redes sociais, elas serem, tudo muito rápido, tudo muito frenético. Isso deu pra gente, isso tirou uma noção de tempo da vida, né? E na vida as coisas elas levam tempo. Elas não são tão rápidas, né? Assim, então você precisa entender que é preciso tempo, é preciso consistência, porque ali, se você pegar, por exemplo, o que eu criei, vou falar de mim, né? Criei há 10 anos atrás. Eu olho para essas coisas, elas não são legais, mas elas são a minha história, entende? E se eu não tivesse começado, eu não teria chegado no que eu crio hoje, que de alguma forma me orgulha muito do que eu faço, né? E a mesma coisa com a minha criação artística. A primeira peça que eu dirigi, lá em Uberaba, que nem foi onde eu morei também, foi horrível, sabe? Eu brinco que não dava nem para chamar aquilo de teatro. Mas se eu não tivesse começado, e mais do que isso, se eu não tivesse continuado, porque é óbvio que quando a gente faz uma coisa muito ruim, as pessoas criticam muito. Mas o que eu também Sim. entendi é que, mesmo quando você faz alguma coisa muito incrível,
as pessoas vão criticar. E isso faz parte, isso é legal. Então você não pode desistir. E você precisa entender que todos os dias você constrói um pedacinho dessa história. E aí, falando especificamente da direção de arte, tem um exercício que eu gostaria de deixar, que eu acho que é um exercício que ele pode ajudar, não só num processo específico, mas eu acho que para toda a sua vida, digamos, que é você construir um caderno de palavras. Você escolher para você quais são as palavras que você gostaria que fizesse parte da sua vida, sabe? E aí, claro, se a gente está falando de o meu negócio é a minha vida, né? Se a minha marca é a representação do que eu sou, é óbvio que essas palavras elas vão servir também para o seu negócio. Mas se você acha que não, então cria uma para você e uma para o seu negócio. Esse exercício das palavras, ele ajuda muito a compor o universo visual, eu acredito. Porque a partir dessas palavras, você começa a criar ganchos. Porque uma palavra leva a outra, e uma palavra, ela pode se transformar numa cor, numa imagem, e você vai criando um painel semântico dessa sua marca. Sim. Qual é o grande erro que a gente comete às vezes quando a gente vai criar um projeto, ou gráfico, ou seja outra coisa? Sem ter esse trabalho prévio, ou esse trabalho contínuo, fica muito difícil. Eu preciso criar uma arte, e às vezes isso eu sinto até quando alguém me procurar, vou contratar para fazer um material, sei lá. A pessoa quer alguma coisa, mas ela não tem clareza do que ela quer. Por que ela não tem essa clareza? Porque essa descoberta, ela não é feita do dia para a noite. Não é agora sentei aqui, vou criar meu vocabulário, vou criar meu universo visual em 5 minutos. Ou vou tirar o dia, hoje eu vou tirar o dia. Que as pessoas, né? Hoje eu vou tirar o dia e vou fazer isso. Não, não é isso. Eu preciso tirar um tempo, mesmo que seja mínimo, todos os dias. Isso precisa fazer parte do meu cotidiano. Porque quando a direção de arte ela começa a fazer parte da sua vida, você vai começando a ver que você vai afinando o seu olhar. Então, é um processo mágico, porque, de repente, parece que o mundo começa a te bombardear em relação a esse universo que você está criando. Isso é muito louco. No começo desse ano eu estava dirigindo um espetáculo infantil. E a gente tem uma parte do processo que é muito louca, que é não saber o que estamos fazendo. Que eu acho que todo mundo passa e que tem que ser valorizada essa parte do processo. Quando a gente não sabe para onde a gente está indo, é sinal de que alguma coisa muito legal vai acontecer. Porque a gente está deixando a nossa mente livre para criar. Então, todo o espetáculo de teatro tem esse momento que a gente vai para o ensaio e a gente não se obriga a ter respostas. E às vezes a gente nem se pergunta. Então, a gente fica ali naquela viagem pensando o que a gente está fazendo e fazendo. E aí, de repente, a gente entendeu que tinha um exercício que a gente tinha feito com papelão que era muito legal. Então, vamos criar toda a nossa materialidade de papelão. Porque foi um exercício que chamou a atenção e foi legal. E a partir dali, parece que o mundo virou papelão. Porque onde eu ia, eu via papelão. E eu achava, nossa, vou levar isso vai entrar na peça, que exercício legal. Sim. Mas não é que o mundo tinha se transformado em papelão. É que o meu olhar, ele estava muito direcionado para ver papelão. E aí, isso é uma coisa que a gente tem que levar para o nosso trabalho. Volto lá na fala do começo, eu não posso bater ponto no meu trabalho. Né? Ele precisa estar em mim, porque senão eu vou perder a chance de conhecer coisas que vão poder ser incorporadas no meu trabalho. Ou se eu estou falando, por exemplo, sei lá, das mídias sociais, que eu acho que todo mundo hoje passa por esse drama de eu preciso gerar conteúdo, mas como é que eu vou gerar conteúdo? Eu não sei. Se você começa a se treinar, a construir esse universo visual, se você sabe quais são os elementos que fazem parte dessa história, vai acontecer. E você vai falar, caramba, olha, isso é uma coisa legal para fazer uma foto, ou vou gerar um stories, enfim. Você precisa treinar o seu olhar
para enxergar o que você quer ver. E da mesma forma, o que Sim. você não quer ver. Porque a gente tem passado, especialmente nesse momento pós-eleições, independente de para quem você estava torcendo, tá todo mundo muito assustado e nervoso. Porque são muitas Uhum. questões envolvidas. Acho que junta com o cansaço do fim do ano, que é normal, assim, o acúmulo de um ano de trabalho. Então, chega no final do ano, a gente já tá um pouco, especialmente quando você faz tudo sozinho, você tá, tipo, exausto e, de alguma forma, as redes sociais, elas estão bombardeadas por fake news, por mentiras, por debates acalorados. E aí, o que eu fico pensando como é que a gente então pode treinar o nosso olhar para enxergar coisas que façam bem e que te motivem na sua prática? Porque se você já está cansado, se você já está exausto, e aí você entra na internet para ver coisas que vão te deixar ainda mais cansado, ainda mais desanimado, não faz sentido. É, Sim. é importante a gente construir esse lugar para tentar construir novos olhares que levem a gente a pensar positivo, que leve você a acreditar que existe uma saída. Porque aí também isso precisa fazer muito sentido para você. Porque se você não vê sentido, se você não enxerga saída, troca de trabalho, né? Ou troca de vida também. Porque a gente fala assim, minha vida tá uma meleca, não tá dando nada certo, eu não gosto da minha vida. Então, de repente, você tá precisando experimentar viver de outro jeito, né? Sim. Eu queria fazer um gancho do que você falou que eu achei muito interessante, de que eu fiz um exercício com papelão, depois o mundo virou papelão. E eu acho que é muito interessante a gente pensar que existem alguns caminhos assim, né? Que quando a gente está fixado em algo, de fato, parece que o mundo começa a te jogar aquilo, mas não, é só porque você recortou o seu olhar para aquilo. E aí entra na questão da direção de arte de que quando você recorta o seu olhar para uma coisa específica, você faz, né, uma decisão mesmo. É interessante que você faça isso frequentemente, né, com essa consistência, para que o seu público, quando vê aquelas decisões suas, consiga enxergar só você ali, né? Que o seu público por si só consiga fazer essas conexões fora que vai te associar. Então eu vejo muito, de repente, grandes influencers, pessoas assim que têm já toda uma história construída, que as pessoas chegam, né, no inbox dessas pessoas com referências que falou, eu lembrei de você, de repente na vida, de repente porque falou de um hábito, porque falou de alguma questão. Então, a parte da direção de arte, que às vezes é muito subjetiva para as pessoas, de que, nossa, mas eu tenho que definir uma cor, por que que eu tenho que definir uma cor para o meu negócio, né? Por que que meu negócio precisa de ter uma fonte específica, um ícone, um modo de se falar? O que que isso vai causar? Vai causar isso, né? De que quando a pessoa vê aquela conjunção de cores, aquela cor mais aquela fonte ou aquele ícone, quando ela vê aquilo, ela vai se lembrar de você. Não necessariamente se ela estiver na sua rede, não necessariamente se ela estiver ali por perto, né? Se você conseguir impactar essa pessoa, ela vai associar você em momentos X da vida. A nossa intenção com a Condimentos é que futuramente, quando a nossa galera estiver no varejão e ver uma salsinha, ela lembrar da gente, sabe? Então, assim, é uma coisa meio besta, né? Meio boba, assim, de falar, mas e daí que a pessoa vai ver uma salsinha e vai lembrar de vocês? Cara, você conseguiu permear em um momento da vida do outro a sua, né, o seu trabalho, a sua expectativa de uma forma inconsciente, né, de uma forma que não é invasiva também, é uma lembrança, é um afeto que às vezes a pessoa consegue criar com o seu produto, com o seu serviço. Então aí a gente vai, de repente, até para essas questões práticas, né, da cor, do cheiro da sua marca, de toda uma essência que você vai construindo, tanto do campo semântico quanto
é quando esse campo semântico vai para o campo de objetos, né? E aí você consegue traduzir isso e aí as pessoas começam a te ver em vários outros lugares, né? Eu acho que a intenção é muito essa, né, por trás dessas decisões. E que às vezes a gente fica meio, como assim, né? Por que que eu preciso de usar isso sempre? Eu não quero usar isso sempre, né? Eu também não quero ficar presa a isso. As pessoas também têm essa tendência, né? Ah, meu negócio é muito amplo, então eu não quero fazer uma decisão de cor, eu quero usar todas as cores do arco-íris. E vamos com calma, né? Justamente. Não é o que, né? O que fazer. Às vezes, em relação a um negócio, uma ideia, a gente pensa o que, né? Isso é muito claro. Eu quero isso. Mas aí a pessoa até fala assim: nossa, engraçado, eu tive uma ideia, mas o fulano teve a mesma ideia e ele está fazendo. E agora? A questão não é o que, porque somos, sei lá, quase 7 bilhões de pessoas. É óbvio que as ideias elas vão bater e provavelmente muita gente pelo mundo vai estar fazendo a mesma coisa que você faz. Porém, Uhum. é o como você faz, né? Que tem a ver com essa ideia de singularidade de cada indivíduo. Assim, como você faz o seu trabalho de uma forma que só você possa fazer. Que nenhum outro negócio, mesmo que faça a mesma coisa que você, vá fazer. Então, isso é o que vai criar a diferenciação. Isso é o que vai criar essa relação. É, vamos falar, por exemplo, de filmes em que a direção de arte ela atua diretamente, né? Um bom filme, melhor, um bom filme não. Um filme inesquecível, ele é inesquecível não só pela história que ele conta, ou pelo tema que ele aborda. Ele é inesquecível porque ele se transforma numa experiência que me acessa de várias formas, justamente por essas decisões das cores, de um determinado padrão, de um som, de uma materialização, enfim. É, por exemplo, na rede social, eu trabalho só com visualidade. Mas, se você cria um determinado universo, é como se eu conhecesse o cheiro. Então, por exemplo, eu acho muito bacana o projeto visual da Condimentos, justamente porque ele é estimulante. Quando eu vejo uma foto, ela cria uma relação. Porque eu quero sentir aquele cheiro, eu quero descobrir aquele cheiro. Então, é exatamente isso. Quando eu vou no mercado, quando eu vou à feira, e eu sinto ou eu encontro algum daqueles temperos, eu falo, caramba, esse é o cheiro da Condimentos, né? Então, você criou uma relação muito direta e muito afetiva, né? Não adianta eu Uhum. achar que eu vou impactar as pessoas apenas no aspecto racional. Então, eu vou escrever um texto bonito e eu coloco esse texto e ele vai ser suficiente, ou então eu vou. Como é que fala? Me perdi. É, realmente eu me perdi. Tranquilo. Me Mas perdi. você estava fazendo essa associação do filme, essa associação, né, de que a gente consegue criar uma atmosfera ali no meio, né, para você passar essa ideia que não é exatamente tão racional de você só pôr um texto e aí você estava indo por esse caminho. Então, Deu um. eu me embananei para falar, mas bom, vou tentar voltar no assunto. O que que Sim. acontece? Quando eu crio esse lugar afetivo que não passa pelo racional, que eu acho que era, né, foi nesse momento que eu me perdi, se eu saio um pouco desse lugar racional, é de fato aonde eu vou criar vínculo com as pessoas. Se as pessoas elas não criam vínculo com a minha marca, elas ficam naquela lógica ultrapassada de consumo. Então eu consumo seu Sim. produto e morreu a experiência ali. E assim, hoje a gente não consegue se manter e é uma coisa muito louca, porque as grandes marcas
direção de arte de uma forma um pouco menos específica, né? Um pouco menos de técnica e mais para esse lado subjetivo que a gente consegue trabalhar as formas e os contextos quando a gente entende eles, dá para a gente trazer para a vida cotidiana e prática de uma forma um pouco mais simples, um pouco menos sujeita a erro e acerto, né? O Emílio estava falando muito essa questão de que tudo bem você errar a primeira vez que você for fazer, não vai ficar boa e não é para ficar mesmo. Se ficar boa é porque tem alguma coisa errada ali, né? Porque de repente seu senso crítico não tá tão apurado. Mas que a direção de arte ela causa isso, né? Então, por isso que eu acredito mesmo que seja algo que absolutamente qualquer profissional consegue acessar. Você pode exercitar o seu olhar com a direção de arte de uma forma um pouco mais leve, sem você querer ser um designer, sem você querer ser uma pessoa que efetivamente trabalha com esse ponto, né? Então, acho que eu não estou conseguindo colocar o Emílio aqui novamente na live. O Bruno comentou isso, de que o Círculo Dourado, né, retrata bem essa ideia de marca, que é o porquê, o como e o que. E aí, quando a gente responde essas perguntas, fica muito mais fácil de acessar coisas materiais para colocar na nossa marca, né? Fica muito mais fácil da gente conseguir fazer essas decisões um pouco mais acertadas, assim. Olá, Emílio, Perdão, né? voltamos. Voltou. Faz parte, assim, essa conexão dupla dá uns errinhos, assim. Eu não sei se é porque é um recurso novo do Insta, mas sempre dá algum problema. Faz parte. Faz parte. Mas... Então, eu só estava aqui mencionando algumas coisas, né, enquanto a gente estava tentando a reconexão, de que o Bruno mencionou isso, né, do que, do porquê, o como e o que. Que quando a gente responde essas perguntas, que claro que são perguntas que você responde com o tempo, sem essa urgência, né, de que eu vou separar o dia de hoje para fazer isso, igual você mencionou, achei ótimo. Que essa clareza ela vem com o tempo e o tempo de exercício, né? E eu acho mesmo que quando a gente atravessa a linguagem escrita, né, a gente faz esse exercício semântico, que eu adorei esse ponto que você mencionou, de repente, quando a gente faz esse exercício semântico de escrever mesmo o porquê da minha marca, como a minha marca é e o que a minha marca é, você consegue passar isso para as coisas visuais com um pouco mais de tranquilidade, né? Você vai associando, às vezes começa com coisas óbvias, depois você consegue transformar isso em coisas um pouco mais poéticas, né? Talvez. E aí também depende muito da sua marca, do que você quer entregar, de quem você é mesmo. A gente, né, que trabalha com comunicação, a gente tem esse leque para fazer uma coisa um pouco mais poética. No seu trabalho, principalmente, né, você consegue colocar, fazer, de repente, cartaz de uma peça, você consegue desenvolver identidades visuais que sejam mais poéticas, mais fluidas, né, que não tenha essa ligação imediata do olhar com o significado, que tá tudo bem, né, fazer dessa forma, mas que é um exercício mesmo, né? Eu acho que quando a gente começa de uma forma prática, eu trabalho com mesas, então a minha logo vai ser uma mesa, e tá tudo bem essa logo ser uma mesa. Futuramente, você pode associar que a mesa significa tanto, né? Significa ali que é a delimitação de um espaço para o trabalho, é quando a família se reúne, é quando diversas coisas acontecem em volta da mesa. E aí, de repente, você vai entender que o seu trabalho com mesas passa a ser um coração, passa a ser uma família reunida, passa a ser uma série de outras coisas, né? Então, eu acho que é bacana a gente ir fazendo essa costura mesmo da linguagem verbal para a linguagem visual. É um bom movimento. Sim, e entender que é uma noção de aprofundamento, assim. É, eu preciso sempre entender que o processo ele vai sempre se sobrepor
a ideia de um produto ou de uma finalização, né? Um produto, ele é um resultado de um processo, né? E um processo é um resultado de uma vida. Porque quando você Sim, cria alguma coisa, você não está criando agora, você está criando com o repertório, com o arsenal de tudo aquilo que te acompanha na sua vida. Então, esse exercício biográfico, ele também é um exercício legal, sabe? Voltar. é, eu estou numa fase de transição. É, porque como que foi a minha história? Eu estava em Uberaba, produzia aí, tinha uma companhia de teatro, eu encerrei essa companhia, me mudei para São Paulo, fiz a formação de direção teatral, trabalhei numa companhia de teatro e agora vou começar um novo processo, uma nova companhia. Então, eu estou num momento que eu preciso entender como eu quero seguir, né? Estou tomando decisões de como sigo daqui para frente. Mas essa questão, ela ela não despreza o que me trouxe aqui. Porque se eu fizer isso, eu vou cometer um grande erro, porque eu não posso desprezar a minha história. E aí, então, eu estou voltando em tudo. Então, eu estou vendo tudo que eu fiz, percebendo alguns processos que funcionavam. Então, esses processos eles vão ser reincorporados. Processos que não funcionavam, então, esses eles vão ser descartados. Eu não quero que eles estejam na minha rotina. E acho que quando a gente trabalha sozinho, como empreendedor, ou aí num negócio que é você com você mesmo, esse papo, ele tem que acontecer, sabe? Você não pode fugir de sim, se olhar no espelho, porque você sim, precisa muito se conhecer para saber onde é que você é muito boa, onde é que você funciona muito bem e para entender onde é que você não está rolando. E aí, quando eu falo assim, não, isso eu não consigo, isso não é da minha alçada, então eu vou procurar um profissional, vou procurar um amigo, eu preciso buscar os sim, meios. Eu não posso também, porque às vezes quando a gente trabalha sozinho, a gente quer meio que ser o guerreiro, a guerreira, né? Ah, eu faço tudo sozinho e eu vou dar um jeito. E tá sim. tudo bem ser vulnerável, tá tudo bem precisar das pessoas. Todos nós precisamos das pessoas, né? Mesmo quando a gente trabalha em equipe, isso acontece. As pessoas elas acham que elas conseguem e elas querem resolver sozinhos. Mas é importante muito a Uhum. troca, né? De novo, o convívio, ele faz muito bem. Então, se você também trabalha sozinho, procure meios de estar com outras pessoas, de trocar com outras pessoas, para que Sim, para que o seu olhar ele comece a ficar mais ampliar, né? Ampliado. Eu acho que é isso, assim, para mim direção de arte não faz sentido se eu não estiver falando de uma visão global. Então, quanto mais eu expando o meu horizonte, é melhor. Justamente porque as absolutamente. minhas referências elas vão aumentando. Absolutamente. E eu acho que você falou um ponto importante agora, que eu vou até voltar com um outro ponto que você mencionou lá atrás, que é a questão do tempo. De que eu tenho pensado muito que a gente está se colocando em bolhas, de que a gente precisa de produzir, produzir, produzir e ir adiante o tempo todo. Mas tudo bem se o seu ritmo for dois passos para frente e um para trás, né? Eu acho que você pode ir criando os seus ritmos. A internet dá essa amplitude de tempo pra gente, né? Só que a gente quer pegar essas opções e colocar lá na frente, né? E colocar, já que eu tenho ali um tempo diferente, eu vou viver no futuro e vamos lá, né? Ir pra frente, vamos só seguindo. E peraí, sabe? Dá pra você parar, se analisar antes, porque toda a nossa trajetória, ela contém muita bagagem. E não dá pra você simplesmente ir passando pelas coisas sem perceber o que aconteceu antes, né? E aí, de repente, levando isso para as pessoas que são mais práticas, né, mais que gostam disso de mensurar resultados, eu acho que a gente, quando a gente olha para trás, a gente consegue construir ideias mais sólidas, eu acho que a gente consegue ter recursos de assuntos, né, para a gente tratar, tanto no nosso negócio, de falar da história, de como que aconteceu e tal. Então, assim, tem alguns benefícios práticos quando você dá uma olhada para trás, de você ver seu histórico, de você ver quem você é. Isso também gera alguns impulsos, né?
de que, tá, então, de fato, em toda a trajetória da minha empresa, da minha vida, eu falhei de repente no ponto financeiro. Então agora tá na hora de me dedicar a isso, ou não. Ou não, então tá, então nunca deu muito certo, não consigo, não tenho saco, eu vou passar isso para outra pessoa. Mas é importante você ter essa clareza, né? Também na hora de que eu estou passando para outra pessoa, de que sabe, que consegue lidar com isso. Eu imagino que você também passa por isso. Aqui na Condimentos não, mas antes de trabalhar aqui na Condimentos, que agora a gente tem um negócio muito fechado, né? Então os nossos clientes que chegam já passam por esse caminho do nosso visual, já entendem quem a gente é, então não vai esperar outra coisa, senão dessa visão um pouco mais até romântica, né? Das coisas e tudo, um pouco mais poética. Mas quando eu trabalhava como freela, vinham alguns clientes que não entendia absolutamente nada de design gráfico e estavam perdidos ali, não tinha essa clareza, né, do que quer, de como que é. E aí, quando você elabora alguma coisa visual para esse tipo de cliente, nunca tá bom, nunca tá satisfeito, nunca vai funcionar. E às vezes você com o seu negócio, você tá passando por isso também, de que você cria lá um post e você sente que não tá bom, e aí você passa para outra pessoa também, essa pessoa não consegue acertar o que você quer, mas você sabe o que você quer internamente, né? Você entende de fato o que você quer. E aí eu dou muito esse conselho para as pessoas que de repente tá começando o negócio agora, não tem grana para investir e de repente, né, vai para recursos como Canvas, alguns assim que eu acho que é super válido você fazer isso, mas quer fazer uma coisa muito grandiosa ali que não consegue porque não vai ter esses recursos. Então, vamos com calma, né? Dá uma olhada, pesquisa referências. Você não precisa de sentar e elaborar a sua logo e os seus posts em meia hora, não é assim que funciona, né? Então, analisa, faz mesmo um processo ali, né, de referências, de, de você agrupar coisas que você gosta, que você não gosta, e mesmo dá para fazer tudo isso de uma forma intuitiva que você vai transmitir isso para o seu cliente, né, para quem estiver te olhando. Mas dá para fazer com essa calma, né, de se olhar antes, de se olhar em volta, perceber quais são as cores que você já gosta. De repente você tem uma parede verde-limão na sua casa e você quer que o seu negócio seja preto e branco. E às vezes você trabalha com coisas que o verde-limão iria funcionar, né? Então, olha em volta, já vê quem você é e traz isso para o seu negócio, né? Porque fica tudo mais autêntico, fica tudo mais tranquilo. E eu acho que a gente consegue fazer essa costura e entregar para o outro de uma forma mais fluida mesmo, né? E, assim, dentro disso que você falou, eu diria duas coisas. Uma é consuma obras de arte. Eu acho que, assim, independente de negócio ou de pessoa, eu acho que a gente sempre se transforma numa pessoa melhor quando a gente está em contato com uma obra de arte. Então, por isso, Sim, mas não só por isso, mas justamente porque você vai começar a criar uma relação com a obra de arte de entender a importância da fruição estética. Que é o que é a estética? É a nossa relação com esse mundo que não é um mundo que comunica, é o um mundo da beleza. Só que entendamos beleza não como aquela coisa da capa da revista, esse padrão de beleza idiota que existe. Não, não é isso. A beleza é tudo aquilo que vem aqui de dentro, eu não consigo explicar, mas que me emociona, né? E eu posso criar uma relação de emoção com alguma coisa que é muito bonita ou que é muito feia. Porque o feio sim. também nos chama a atenção, né? Então também a gente precisa tirar um pouco desse conceito que às vezes eu vejo muito pelo Instagram, especialmente, que é uma rede social muito visual, que é de achar que só vai fazer sucesso que é perfeito, sabe? Que é o que tá lá em cima da mesa, todos aqueles elementos. E assim, ok, existem vários perfis assim, esses perfis eles fazem muito sucesso,
mas basicamente existe nicho para tudo. Então, assim, não tenta copiar um modelo que deu certo, porque isso não vai funcionar. Isso também é Sim, uma outra. Assim, se você olha para alguns filmes, para algumas peças de teatro, algumas obras, elas não necessariamente elas fizeram sucesso porque elas seguiam um padrão, mas foi justamente porque elas criaram um ponto de interrogação ou elas trouxeram alguma coisa, alguma camada que ainda não tinha sido apresentada. Então, o campo da sim. invenção, ele é sempre muito mais rico do que o campo da cópia ou de tentar seguir um caminho que já foi feito antes. É uma coisa que eu bato muito na tecla com os atores, por exemplo. Porque no teatro, quando você tem uma peça que faz muito sucesso, um determinado tipo de linguagem, de repente vem depois uma carreira de trabalhos que repetem. Só que deu certo naquele trabalho, com aquela equipe, né? Porque aquilo tinha verdade para aquela equipe. Né? Então não Sim. adianta copiar, né? Não adianta você tentar copiar um padrão que deu certo. Então é legal você conviver com vários tipos de linguagens, com várias formas, porque ali talvez alguma coisa vai te chamar atenção e você vai criar a sua própria linguagem. Mas repito, isso é um processo contínuo, é durante a sua vida. Então, se o seu negócio tem um ano, você é um negócio de um ano. Se o negócio tem 2 anos, ele é um negócio de 2 anos. O importante é não desistir, né? É não desanimar. E aí, por isso, esse exercício biográfico é sempre tão importante, porque é, se eu olho para trás e eu de repente me lembro de coisas que eu passei e falava assim, caramba, eu não vou dar conta de passar por isso. E você passou por aquilo. Então, provavelmente, a situação que você está enfrentando hoje é muito possível que você consiga passar por ela, né? Então, é, é esse exercício, né, diário de acreditar, de ampliar o horizonte e de registrar. Quando eu falo do caderninho lá, de vai compondo seu universo visual, é porque você precisa ter isso também à mão, sabe? Faça isso Sim. analogicamente, se for o seu caso, ou faça isso, por exemplo, usando o Pinterest, que é uma rede legal, que você também pode fazer isso, Sim. mas que eu também acho que é legal os dois. Assim, é muito legal ter alguma coisa analógica, porque cria uma relação Sim. de responsabilidade, sabe? Eu, para mim, Sim. não sei, particularmente falando. O computador, o celular, eu tenho tudo anotado, eu deixo lá, mas de alguma Uhum. forma eu não sinto que é tão vivo quanto que eu tenho anotado. Porque o que eu anotei tem o Sim. meu suor ali. Então, é quase um contrato que eu assinei. Então, eu gosto de registrar Sim. essas coisas. Eu tenho super essa sensação de intenção também, né? Parece que quando você coloca no papel, a intenção se amplifica, assim. Emílio, eu acho que a gente temos uma ótima live já. E já com certeza passou do tempo, porque o assunto é muito amplo e muito gostoso pra gente, né? Mas você falou de um ponto, de tudo perfeitinho e tudo. E eu queria trazer para você um ponto, né? Fazer uma pergunta, talvez, de tendência de design, que eu acho que já não cabe tanto para essa questão do empreendedorismo e tudo, mas só para a Só um gente minutinho. ter. Probleminha aqui, só um minutinho. Sim, sim, sim. Faz parte dessas coisas de live ao vivo, às vezes acontece. Mas então, se vocês que estão aqui online novamente quiserem mandar perguntas, o Emílio é um artista muito multipotencial, muito incrível. Eu acho que essa bagagem do teatro traz uma visão de mundo muito singular. Então, acho que as pessoas conseguem fazer esse exercício, né, para conseguir essa visão singular. Então, sigam ele lá, acompanhem todos os projetos dele, as peças dele são incríveis. Todas que eu consegui assistir aqui em Uberaba foram assim: você sai da peça estarrecido, sabe? Sem conseguir processar direito. É muito incrível. Então, mas então, voltando aqui, queria só te fazer essa pergunta de que eu tenho visto muito com jovens, né, de ter uma estética ligada ao podre, sabe? Ligado ao feio. É uma estética de você tentar causar um impacto, sabe? Então eu tenho visto uma ascensão disso.
de tatuagens que são tortinhas, de pessoas que se vestem de uma forma que de repente dobra uma calça, ou a parte de uma calça e a outra não. Então, eu acho que a gente está começando a ver uma, assim, né, uma nova era que ainda não temos um nome para isso, mas eu acho que está bem ali assimilado a uma vibe punk, a uma vibe de desconstrução dessa estética que tem sido imposta há muito tempo, né? Sempre existem esses grupos que fazem, que tentam desconstruir a estética do modo, né, do modo convencional.